nunca tinha trabalhado com marca quando eu assumi a marca Brastemp. Eu já sentei numa cadeira pra trabalhar com uma marca que era muito amada no Brasil, Sim. né? Uma marca icônica. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal. E se você é novo por aqui, já convido a se inscrever. Todo mês tem um episódio novo, conteúdo novo, todos relacionados ao mundo corporativo. E como eu gosto de dizer, eu sou uma mulher muito privilegiada. Eu trago aqui no meu canal pessoas que me impactaram ou que permanecem me impactando ao longo da minha carreira. E ela não é diferente. Então, já tô dando um spoiler que é uma mulher. Uma mulher incrível, e eu vou falar. Fazia anos que eu não a via. E ela tá igualzinha. Eu vou querer, no final do podcast, saber qual a banheira de formal que ela dorme. Porque vai ficar bem mais fácil para eu compartilhar também com vocês. Ela, que é uma executiva de marketing e liderança, com mais de 20 anos de experiência, construindo algumas das marcas mais icônicas do Brasil. Como Havaianas, Brastemp e Consul. Ao longo de sua trajetória, liderou equipes de alta performance, projetos de transformação de marca e movimentos estratégicos que conectaram criatividade, cultura e resultados de negócio. Como diretora de marketing da Havaianas no Brasil e, posteriormente, em atuação global, esteve à frente de iniciativas que contribuíram para fortalecer a relevância da marca e sua conexão emocional com consumidores de diferentes gerações. Nossa, como me impactou essa marca! Reconhecida entre as top 50 executivas de marketing e sales do Brasil, Mariana é admirada não apenas pelos resultados alcançados, mas também pela forma como lidera pessoas, combinando energia, sensibilidade humana, visão estratégica e coragem para evoluir. Após mais de 2 décadas em posições executivas, vive uma nova fase de reflexão e compartilhamento de aprendizados sobre marcas, liderança, identidade e transformação pessoal. Hoje eu trago no Cara e Coragem Podcast Mari Horms. Mari, que delícia estar aqui hoje com você. Seja muito bem-vinda. Super obrigada, Fê. Fiquei muito feliz com esse convite. Depois de tantos anos trabalhando juntas e tantos anos sem que a gente se encontrasse também, é uma honra estar aqui com você e ver que você tá ótima também. Continua... Não igual a você tá lindíssima demais! Demais! Continua com esse sorriso, sempre alegre. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz. Eu digo que esse canal é mais do que um privilégio, é reconectar com pessoas e você é uma delas. Quando eu leio sua mini bio, consigo ver tudo, né? Uma mulher com muita energia, uma mulher com movimento, então sempre muito engajada em ver coisas novas, ativa. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou privilegiada, porque eu já te conheço, mas agora também poder usar o canal e dar essa possibilidade para várias pessoas se conectarem com você. Mas eu gosto de começar. O que o LinkedIn não conta da Mari Horms? Acho que o LinkedIn não conta várias coisas. Eu imagino, eu imagino. Acho que a primeira delas que eu sou mãe de 2 meninas. Uma de quase 17 e uma de 8. Nossa, quase 17 já! Já! Uma Nossa, mulher. Era uma bebezinha. Exatamente. Eu morro de orgulho das minhas filhas e de ver os seres humanos que elas estão se tornando também. Então, elas são a melhor coisa que eu tenho na minha vida, o que me trazem, né? Elas me trazem vários desafios, me fazem aprender coisas novas todos os dias. Não estou dizendo que que seja um mar de flores, não é. Não é. Mas eu sempre tento olhar as coisas de uma forma positiva e tá com elas, as coisas que elas me ensinam, o amor que elas me dão, toda essa troca. É uma das coisas que mais me dá energia também no meu dia a dia. Outra coisa que você falou e que o LinkedIn não conta é que, sim, eu sou uma mulher sempre em movimento, uma mulher enérgica, né? Então, sempre cheia de energia para fazer as coisas acontecerem. Eu amo estar com pessoas, então, tá com a família, tá com amigos, tá no ambiente profissional, encontrando gente, trocando com gente também. É uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. E ama samba, né?
Amo samba. Pois é, peculiaridade que o Adoro. LinkedIn também não conta. Não conta. Uhum. Eu acho que o samba joga a nossa energia lá em É cima, então é só coisa boa, né? Então eu adoro estar nesses ambientes também de troca. E o samba é uma das coisas também que eu tinha deixado de lado um tempo na minha vida e que agora eu tô Resgatou. voltando a me reconectar. E tem me dado bastante energia também, trazido felicidade, enfim. Sim. Então, é uma coisa que eu trouxe de volta pra minha rotina. E acho que é isso, eu acredito muito em energia e que a energia contagia. Então, eu sempre me desafio, mesmo nos momentos de muita dificuldade, eu tento ir olhando ali para as coisas boas, eu tento enxergar, né, o que de bom o universo traz pra gente também, pessoas que a gente reencontra no nosso caminho, coisas que acontecem que muitas vezes a gente nem se permite olhar. Então, eu acho que uma última coisa aí que o LinkedIn não conta é o quanto eu tenho me permitido e me desafiado a viver coisas diferentes todos os dias. Então, isso tem me movido bastante. Que delícia. E é engraçado, né? Pensar, muitas pessoas caracterizam profissionais, primeiramente, pelo LinkedIn. E quanta coisa ali, né? Normalmente a gente coloca só questões que talvez nem sejam as questões que a gente tem mais orgulho, né? E aí a gente começa a ver outra vertente que aí sim tem um ser humano por trás. E eu lembro muito da época que a gente trabalhou juntas, né? Primeiro, obviamente, pela profissional super competente, e essa questão da energia é uma coisa que te acompanha já desde muito cedo. Profissionalmente, Mari, como que você começou a trilhar a tua carreira? O que foi planejado e o que foi acontecendo e você foi descobrindo? Fê, a primeira coisa, assim, eu nunca. Quando eu pensava em profissões, eu pensava em diferentes caminhos. Eu pensei em trabalhar com marketing, eu pensei em ser jornalista, eu pensei em ser advogada. Olha! Exato, Uhum. então caminhos super diferentes. Mas eu acho que a vida foi me levando para o marketing. Eu sempre fui uma pessoa, né? Quando eu comecei a fazer, nesse meu momento, eu comecei a fazer algumas reflexões e muita terapia também para entender, né, alguns comportamentos meus e tudo mais. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, até mais do que eu devia em alguns momentos, sabe? Essa coisa do cuidar, de tomar iniciativa, enfim, eu era representante de classe, eu organizava trabalho voluntário na escola, num momento que, sabe, ninguém pensava nisso, eu tava lá, organizava arrecadação de alimentos, arrecadação de roupa. Toda sexta-feira eu passava a minha tarde fazendo trabalho voluntário, eu organizava grupos na escola para que quem quisesse pudesse me acompanhar no trabalho voluntário. Então, essa coisa de movimentar pessoas e fazer as coisas acontecerem, sempre esteve de alguma forma na minha vida. Hoje eu tenho essa. Hoje eu consigo. Consciência, né? Exato, eu consigo enxergar isso. E eu fui enveredando pro marketing. E minha mãe, se minha mãe tivesse aqui, ela não me deixaria não contar que eu era aquela criança que achava pedra no jardim, lavava as pedras e falava que aquela pedra era a pedra da lua e tudo mais, e vendia as pedras para os vizinhos. Então, eu acho que o marketing Já estava já em você. estava ali, eu já Aham. tinha essa veia Aham. correndo em mim ali, esse sangue correndo em mim. E eu fui enveredando pro marketing e comecei a fazer a faculdade, me apaixonei Olha. pela área, né. E tô há 25 anos trabalhando em marketing. E se você me perguntar, né, a primeira coisa que o LinkedIn vai falar a meu respeito é que eu sou uma marqueteira de carteirinha e eu amo o que eu faço. Mas eu fui me descobrindo também em outros aspectos e acho que uma dessas coisas foi a liderança, né. Sim. Então, hoje eu tenho falado bastante sobre isso também, e hoje eu vejo, né, até quando eu olho para trás, que eu poderia até trabalhar em diferentes áreas. Sim. Muito pensando
nesse meu papel de líder. Então, eu acho que tudo foi acontecendo de uma forma bem fluida. Sim. Eu não imaginava, eu não tinha na minha cabeça a ambição de que eu quero chegar em tal posição e tudo mais. Tem gente que, sim, né, Sim. já desde a adolescência já tem faculdade, trainee, estágio, já tem essa visão. E eu fui vivendo cada uma das etapas mesmo. Aprendi muito Sim. nas diferentes jornadas ali que eu tive. Tive grandes escolas na minha vida. E acho que eu alcancei essas posições de liderança também por algumas características que foram me moldando desde a adolescência, desde antes disso, até com o âmbito familiar e tudo mais. Sim. E eu lembro muito que, assim, a primeira, né, marca que eu te acompanhei foi a Brastemp, né, a primeira. Foi. E Brastemp e assim, Consul. Brastemp, né? Eu lembro quando a gente chegou, assim, acho que tinha alguns anos, aí teve a IU, lançamento, muitas coisas. E aí eu queria muito te explorar nesse quesito de marca, assim, Mari. Como que olhar como a responsável de marketing, olhar uma marca como a Brastemp na época e falar, tá, como que eu faço ela permanecer num posicionamento que já tinha uma relevância muito grande e fazer cada vez mais que o consumidor permaneça indo na loja, falando, não abro mão, tem que ser uma Brastemp. E como que é lidar com tudo isso e fazer ainda esse posicionamento ser cada vez mais relevante para o consumidor? Fê, eu acho que o que eu fui aprendendo ali até… E esse é um ponto interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com marca quando eu assumi a marca Tá bom. Brastemp. Eu Uhum. trabalhava em produto antes. Eu tive diferentes históricos sempre dentro do marketing, mas eu nunca tinha sido responsável por marca. E foi muito legal, porque… E foi muito legal e super desafiador ao mesmo tempo, porque eu já sentei numa cadeira para trabalhar com uma marca que era muito amada no Brasil, Sim. né? Uma marca icônica. E eu fui ouvir muito as pessoas para entender, inclusive, quais eram os pontos fortes ali da marca e quais eram as oportunidades. A gente teve muita escuta de consumidor também. E eu acho que a grande questão foi como definir os próximos passos sem perder a essência, né? Então, como é que você respeita a essência da marca, mas busca a evolução? Sim. E foi assim, então, que a gente foi criando diferentes estratégias de comunicação e de desdobramento, né, do posicionamento da marca nos diferentes pontos de contato, para maximizar aquela essência que era muito forte, que a gente não podia alterar, né? Sim. Que a gente tinha que evoluir. E foi assim que a gente definiu, então, caminhos e que esses caminhos fizeram com que a gente conectasse muito marca com produto, com todas as frentes de desdobramento e que a gente conseguisse crescer a relevância, né, o equity da marca e Sim. também crescer a percepção de marca inovadora num momento desafiador que a gente estava vivendo com a entrada dos coreanos no Brasil. Exato. Então, foi um momento incrível para mim, porque eu pude aprender. Foi um momento que foi meu primeiro contato com comunicação, com esse lado mais criativo, né? Em que é menos o preto no branco ali, tem o preto no branco também, mas você tem que trabalhar mais com abstrato também. Você não tem as respostas, é 100% isso, Sim. né? Então, foi um momento de muito aprendizado e muito interessante, em que a gente tinha que ter muito dedo no pulso também ali para entender o retorno dos movimentos que a gente estava colocando na rua, Sim. né? E eu fico imaginando que esse cenário, né? Então, primeira vez que Mari Horms assume ali uma marca icônica. Quais são as competências, Mari, que são sempre suas, assim, num desafio, num cenário, assim, atípico, te colocam ali e você fala, Fê, isso sempre foi meu. Então, essa da pedrinha, né, de limpar, fala, poxa, o que é sempre seu, Mari, quando você tá frente a um desafio? Eu acho que adaptabilidade é uma das coisas. Sim. Eu vou me moldando até onde eu acho que faça sentido também, Sim. porque uma das coisas que eu fui aprendendo muito ao longo do tempo é a respeitar a minha essência também.
Então, adaptabilidade, a responsabilidade é uma outra coisa, de novo, né, como eu te falei, até responsabilidade em excesso em alguns momentos ali, essa coisa de me cobrar demais e tudo mais, e além de tudo eu sou virginiana, né, Eita, tá então bom. Tem uma combinação boa, né? exato. Sabe, me cobro, assim, em dobro. Então essa é outra coisa que eu sigo responsável, mas eu fui aprendendo a dosar a minha autocobrança ali ao Sim, longo do tempo e totalmente ali também isso vai para o time, para as equipes e tudo mais. Curiosidade é outra coisa que me move, sabe, que segue comigo desde sempre. A coragem sim. para fazer as coisas acontecerem e, na verdade, até para assumir cadeiras, para Sim. assumir posições que eu não me sentia 100% pronta, né. Várias Uhum. posições que me deram muito frio na barriga, como essa de Brastemp e depois em Havaianas também. Exato. Mas eu fui mesmo com medo, Uhum. né, E qual que é o e segredo, Mário? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Esse mito, né? Que eu digo que é um mito, que a gente se vê num desafio que questiona, eu vou falar, questiona a nossa capacidade, mas. E aí, uma das coisas que eu mais falo aqui no canal, você não vai estar sempre preparada. Você vai se preparar ao longo do processo e tá concordo. tudo bem, né? Como foi? De repente, você se viu assumindo uma marca icônica Havaianas. Como que você lidou isso com você mesma? Primeiro, num primeiro momento, com bastante autocobrança Tá. ali e falar: "Eu estou nessa cadeira", né, com vários movimentos que estavam acontecendo na empresa, de repente eu assumi essa Uhum. posição e era uma posição enorme. Eu era a CMO do Brasil, né. O Sim, Brasil é a maior operação de Havaianas no mundo, representa mais de 80%, né, do resultado da companhia, então tudo que a gente fazia no Brasil tinha alto impacto no resultado da companhia como um todo, então muita responsabilidade, e aí eu me cobrando, eu tenho que dar certo, eu tenho sim. que fazer dar certo, né. Então, eh, e aí de novo, a curiosidade com coragem e tudo mais, foi assim que eu fui me jogando, não foi fácil, tá, foi com Uhum. muito frio na barriga e muitos momentos de desconforto também, e muitos momentos que eu não tinha a resposta. Mas eu fui aprendendo também que para algumas coisas estava tudo bem não ter a resposta, desde que eu Sim, buscasse essa resposta sim, no tempo. sim. Eh, e eu acho que uma outra coisa que foi muito importante também nesse meu processo, foi de me cercar de pessoas melhores do que eu, Uhum. em algumas coisas. Sim, Então e foi assim que eu fui aprendendo a me enxergar no meu papel de liderança. De novo, não foi de um dia para o outro, não foi fácil, não é uma virada de chave que você dá, um dia você tá de um jeito, no dia seguinte você tá de outro, você aprendeu tudo. sim. Obviamente foi um processo, mas eu acho que foi um processo muito importante e hoje, com muito mais maturidade Ah, com também, certeza. hoje eu consigo olhar para as coisas de uma outra forma, né, então e com muito mais clareza ali dos parafusinhos corretos que eu fui apertando ao longo do tempo, de parafusos que eu podia ter apertado de um jeito diferente também, eu tenho bastante essa consciência e eu olho para isso, não necessariamente com a visão de arrependimento, porque eu não posso voltar, Sim, mas de aprendizado, sim, né. Então eu já aprendi, eu não vou cometer esse erro de novo. Então, eu acho não existe uma fórmula, Fê, e sim. bate em cada um de um jeito, Exato. né. Então eu acho que o que a gente precisa ter vontade de aprender e se dispor a aprender, de fato, a viver coisas diferentes, né, Sim. porque senão você vai continuar naquele lugar apertando sempre o mesmo botão. E eu não sou a pessoa de apertar sempre o mesmo botão, eu adoro apertar botões diferentes. É quase um hobby, me dá outro botão, mas não mesmo. Exato, porque eu acho que é assim que a gente vai evoluindo, sabe, a gente apertando sempre o mesmo botão, pode ser que a gente cresça. Sim.
Mas não necessariamente a gente tá se transformando nesse caminho, nesse processo, Sim. sabe? E, enfim, e aí eu tenho as minhas crenças, né? E pra mim é muito importante olhar pra tudo e entender que eu não tô só crescendo, eu tô evoluindo nessa jornada também, e evoluindo profissionalmente, evoluindo como ser humano, evoluindo como mãe. Então, em todos, né, todas as 500 facetas que a gente tem na vida, eh, acho que ter a consciência do que tá indo bem e do que você pode fazer diferente, do que ainda não tá redondo, tal, isso me motiva e eu gosto. Eu não sei se gosto é a melhor palavra, Tá vou me bom. corrigir, mas Uhum. assim, eu me disponho Sim, a cutucar minhas feridas, perfeito. sabe? Sim. A tentar me entender em alguns aspectos. Tô fazendo muito isso neste meu momento, porque eu acho que é assim que a gente vai evoluindo. Totalmente. E aí, eu acho que ainda explorando o quesito das marcas, né? O que Brastemp, Consul, Havaianas tinha em comum com a Mari? O que no momento da pesquisa, porque eu fico imaginando que faz uma pesquisa enorme sobre a marca com o consumidor, explora, no caso, né, da Brastemp, Consul, os SKUs, como que é a interação e tal. O que você, na época, falava, nossa, essa aqui é fácil, porque eu me identifico. E o que você teve que aprender com as marcas? Fê, eu acho que uma coisa, que pra mim tem muito a ver até quando eu penso em mim, quando eu penso em pessoas e quando eu penso nas marcas que eu trabalhei, é a importância em você se conhecer e você ter clareza da sua identidade. E a sua identidade olhando lá pra dentro, pra sua essência, sabe? Pra Sim, você saber até onde faz sentido você seguir e a partir de quando você começa a passar os seus limites, sim. entendeu? O que é inegociável pra você. E, de novo, isso não é fácil, Uhum. né? Mas eu acho que é extremamente importante a gente olhar pra isso. E quando eu penso nas marcas, eu vejo exatamente a mesma coisa. Porque para que a marca, assim como as pessoas, eu acho que as marcas têm que evoluir. Entendeu? Não necessariamente se a identidade está clara, se está bem definida, você tem que estar ali na sua essência, Sim, entendeu? Você tem que respeitar a sua essência. De novo, você pode evoluir, né? Mas você entende que o que é central, sim, né? A espinha dorsal, a alma tá sempre lá. sim. Então, isso eu fui aprendendo também ao longo da vida, não só olhando para minha vida, mas também com as marcas que eu trabalhei, né? O quão importante é você ter essa essência clara, você ter essa identidade clara também e saber aquilo que faz sentido e que limites você tá ultrapassando ali que já não vão fazer sentido nem para os consumidores Sim, ali, que estão recebendo essa informação de diferentes formas. sim. Então, para mim, e eu tenho feito muito essa reflexão, as marcas e a vida tem muita coisa a ver, Uhum. sabe? E essa coragem para fazer as coisas acontecerem, para você evoluir, para você olhar para sua essência e entender como você evolui a partir disso, não só crescendo, só mais números, né? O mais, Uhum. mas você entender que você tá transformando, tocando as pessoas, né? Trabalhando lá dentro de uma forma diferente. Então, para mim, essa conexão existe de uma forma muito forte e foi uma coisa que eu fui aprendendo Sim, com o tempo, sim. né. Eu, de uma forma muito RHística, tá? Peço até liberdade, Mari, não tenho zero expertise em falar sobre marca, mas te ouvindo falar, dá tanto uma sensação daquele processo de plano de desenvolvimento, né? Que você olha para a marca, então primeiro tem a autoconsciência, que eu digo que muitas pessoas, e aqui eu reforço muito a importância de uma terapia bem feita, mas também a abertura de você tocar as coisas que são feridas, né, Mari? Sim. Tem coisas que você fala, não, mas eu não sou assim.
A mãe fala, o marido fala, a filha fala, você fala, acho que eu sou assim, então, né? É difícil esse processo. E a marca não é diferente, porque ela também tem que evoluir como ser humano. E mais do que isso, né? Porque você tem que fazer com que os consumidores que te amam permaneçam, os Exato. consumidores que não te compram passem a comprar, Exatamente. e você começa a gerar um interesse para aquela geração que ainda vai chegar. E aí eu queria muito, né? Acho que tem um apego brasileiro, e eu me incluo nisso, né? Da Havaianas, né? A Havaianas acompanha a gente há muitas gerações. Como que é fazer essa atratividade? Como que é fazer com que você tenha uma estratégia para consumidores que nasçam já com os pais usando Havaianas e que permaneça tendo próximas gerações? Como que é lidar com isso e gerar estratégia para esse futuro? Fê, eu acho que a primeira coisa para entregar o funcional até da marca é você entregar aquilo que você promete. Então, é ter um Perfeito. portfólio com qualidade, né? Que cumpra todos os padrões da marca, Sim, para que você nunca vá contra o que o consumidor espera sim, dessa marca. Isso é o mínimo, né? Que é o funcional. sim. Que é o conforto, é a qualidade, a durabilidade, enfim. Então, isso é given, Sim. né? E aí, o próximo passo, obviamente, é o emocional. E foi isso que a Havaianas, além de garantir essa entrega funcional, foi isso que a Havaianas foi fazendo ao longo dos anos também, para se conectar cada vez mais com os consumidores no coração, Sim. né? E para você conectar no coração, você tem que levar para esse consumidor, você tem que ser relevante na vida dele de alguma forma, Sim. né? E eu acho que a Havaianas se tornou a marca que é presente no dia a dia dos brasileiros. Então, é a marca que muita gente vai trabalhar no Nordeste, que usa para ir na festa, que usa para trabalhar, que usa para ir para praia, que usa em diferentes momentos. Existe até diferentes ocasiões de uso, quantidades diferentes de uso, enfim, de acordo com a região do Brasil, né? Regiões que são mais frias, mais quentes e tudo mais. E é entender o consumidor para que você seja relevante para ele, Sim. né? Você nunca vai ser relevante se você não estiver disposto a ouvir, a observar. E a Havaianas observa muito o que está acontecendo. Escuta muitos consumidores de diferentes formas, desde no relacionamento, dentro de uma loja, até redes sociais, até o próprio canal de atendimento. Todas as diferentes formas que a marca pode capturar feedback, Sim. né, e insights dos consumidores, a Havaianas ela ouve. E eu acho que esse é um dos grandes pontos já para garantir Sim. essa relevância. E aí, também trazendo toda a irreverência, o humor que a marca tem, essa coisa mais sagaz, né? Entender quais são as conversas relevantes que estão acontecendo no momento, no mundo, e como surfar essa onda. Primeiro, faz sentido surfar essa onda pensando na essência da marca, em Sim. quem essa marca é? Faz sentido surfar a onda? Beleza? Fazendo como é que eu vou levar essa mensagem. Então, como é que eu vou surfar? Sim. Né? Como é que eu vou entrar nessa conversa da forma Havaianas de ser? Sim. E eu acho que dessa forma, então, entregando o que ela promete e se conectando no coração, é que ela consegue ter toda a relevância que ela tem hoje. Totalmente. E é muito parecido, né, com o ser humano, essa questão de se reinventar, de se permanecer sendo a escolha, ao mesmo tempo se modernizando, porque é a vida, né? A vida, ela tem esses ciclos. E aí, Mari, pensando há 25 anos atrás, a forma de fazer o marketing com o hoje, então, assim, rede social, não tem mais aquele budget, eu lembro da linha do budget, né, que a gente aprovava com suor ali na Whirlpool, do que a gente iria fazer, quais campanhas, questão da Globo, tal. Hoje já não é mais assim. Hoje, às vezes, tem marca que aloca 100% do budget para um influenciador ou uma influenciadora. Como que você conseguiu se
acho que se modernizar, você foi no tempo correto ou em dado momento falou, nossa, perdi o timing, eu tenho que olhar para outro caminho, porque é ali que vai gerar resultado para divulgação de marca? Fê, eu acho que a gente foi tendo bastante dedo no pulso para entender os movimentos que estavam acontecendo. E Havaianas tem uma questão também que é difícil, que é o quão democrática essa marca é. E por mais que a gente fale de redes sociais e tudo mais, a gente, há alguns anos atrás, a gente enfrentava no Brasil dificuldades ali, não era 100% dos brasileiros que tinham smartphone. Hoje a penetração de smartphone é maior do que de saneamento básico, Sim. né? Mas como falar de fato com todas as pessoas? Então, a gente foi entendendo a importância de trabalhar no mix de meios cada vez mais diverso também. E como levar essa mensagem para os diferentes consumidores, né? De acordo com o comportamento nos meios. Então, a gente foi entendendo, né, as mudanças. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje no mundo é uma coisa muito louca, né? Porque a gente está o tempo inteiro se transformando, a gente está evoluindo, né? Nós somos desafiados ali, né, na evolução o tempo todo, assim como as marcas também. Então, você tem que estar com o dedo no pulso o tempo todo filtrando o que faz sentido e o que não faz sentido. Totalmente. E isso vale para comunicação, isso vale para toda a forma de expressão da marca, né? Então, a gente passou por uma pandemia que mudou bastante o comportamento do consumidor também, Sim. né? Então, tudo que veio com o digital, se você parasse para pensar, a gente teve uma pandemia que aconteceu há 6 anos atrás, né? Neste momento, será que a gente imaginava que o digital poderia estar do tamanho que ele é hoje? Todo mundo fazendo, muitas pessoas fazendo compra, pedindo por aplicativo Sim. as coisas, fazendo supermercado online, fazendo açougue online, fazendo, né? Então, o consumidor teve uma mudança grande de comportamento. E como acompanhar essa mudança, Sim. né? E eu acho que tem, ao mesmo tempo, isso traz um desafio muito grande para as marcas. Hoje, um desafio que eu vejo como enorme para as marcas é como ser relevante Sim. em um mundo que, assim, se você não passar uma mensagem em 3 segundos, você perde a atenção do consumidor. Então, a gente vive um momento do imediatismo, um momento que a gente nunca viveu, né? Sim. Então, como ser relevante diante disso tudo? Na sua forma, na mensagem que você vai levar, até nas experiências físicas que você vai construir também com o seu consumidor. Eu acho que hoje esse é um dos grandes desafios que a gente está vivendo. E gerenciamento de crise, né, Mari? Porque antes isso não tinha uma proporção. Hoje, se alguém quer fazer um vídeo, colocar a marca, Você tem total razão. influenciadores que possuem milhares de pessoas. Sim. Assim, eu me vejo, eu olho para aquilo e falo, eu não gostaria de ser a pessoa que vai gerenciar a crise de determinada marca, né? Que assim, às vezes nem é verdadeira a história, mas como que você consegue gerenciar uma crise e revisitar ou trazer um posicionamento falando, olha, isso não procede, né? Você tem que estar o tempo inteiro de alerta. Você tem que estar o tempo inteiro de alerta, o tempo todo com o dedo no pulso para entender. As redes sociais ajudam bastante também a ter essa sensibilidade, né? Então, ali, quando eu estava em Havaianas, no meu time, a gente tinha uma pessoa que fazia toda a gestão de redes sociais e ficava acompanhando o tempo todo, né? Tem alguma coisa surgindo? E, inclusive, de temas no mundo. Ah, tá começando a surgir aqui um tema XPTO. Vamos pular? Faz sentido pular nesse tema? E a mesma coisa para a crise, né? Então, aconteceu uma questão tal ali, isso tá ganhando proporção. Os próprios consumidores estão se regulando nas redes sociais, a marca precisa entrar para se posicionar, entendeu? Então, tudo isso é acompanhado, é discutido, né? Para você entender até como se posicionar. Sim.
E é o tempo inteiro, né? Porque antes eu lembro muito, tá, acompanha, a gente vai fazer um post ou vai sair na Globo. Aí a gente ficava lá acompanhando para ver como que foi Hoje é o É, tempo inteiro, né, é. Mari? E hoje o consumidor é ativo, né, Fê? Porque no momento em que a gente tinha televisão, rádio, mídia impressa como meios, você entende que o consumidor está só recebendo essa informação, ele não fala com a televisão, Sim. né? Ele não se posiciona. Hoje, com o digital, já há vários anos, Sim. né? Hoje a gente se posiciona. Hoje você fala se você gosta, se você não gosta. Hoje você influencia como consumidor as pessoas também de uma forma mais massiva, né? Hoje, cada coisa que você coloca ali, você tá colocando seu nome, Sim. pro bem ou pro mal. Uhum, Né, pro bem ou pro mal. Então, eu acho que a gente tem que entender também esse nosso papel no consumo e na nossa atuação também nos diferentes canais. Mas hoje o consumidor é ativo. Ele tem onde se posicionar, sim. ele tem onde falar, né? Então, tudo isso deixa as decisões mais complexas. Então, era muito fácil quando, no nosso plano de mídia, a gente tinha que gerenciar ali. São 4 canais, né? Vamos fazer televisão, vamos fazer rádio, vamos fazer revista e jornal. Hoje é um quebra-cabeças ali, né? Muitas vezes o plano de mídia é um quebra-cabeça, né? E você tem que entender. Hoje, quando a gente fala dos influenciadores, o que é genuíno para a marca? Então, tais influenciadores, essa mensagem que ele vai levar vai ser um jabazão ali, ou vai ser uma mensagem genuína que de fato pode impactar as pessoas? As pessoas vão acreditar nisso que a pessoa está falando? Então, tudo isso tem que ser analisado, Sim. né? Não adianta você ter uma pessoa como influenciador levando uma mensagem ali, falando sobre um fogão, por exemplo, se a pessoa não cozinha, Sim. né? Então, como é que você trabalha isso e escolhe muito bem as pessoas também, né? Então, eu acho que todo esse mix de meios, os influenciadores e tudo mais, isso trouxe muita complexidade para os gestores de marketing, né? E é bem o que você falou. Os líderes de marketing estão 100% do tempo em alerta. Uhum. Tanto que eu acredito que isso gere também um dos grandes desafios que a gente vive hoje. Vários líderes, né? Tenho muitos amigos no mercado também e muita gente que eu converso. Hoje, a grande questão é como dar conta de tudo, olhando para você ao mesmo tempo, estando bem com você mesmo ao Sim. mesmo tempo, né? Não só olhando para fora, olhando para tudo que está acontecendo. Eu acho que um dos grandes desafios é como é que a gente equilibra esse olhar para fora e o olhar para dentro. E como você equilibrou isso? Porque você já trouxe, né, a pincelada, ter bons mentores, pessoas, rede de apoio que você possa se atualizar, ou até falar, não tenho a menor ideia, você já passou por isso, me conta, né? Ter a humildade também de saber fazer a pergunta. Mas como conseguir buscar esse equilíbrio de tanto se atualizar, lembrar que você é um ser humano, então também ter alguns equilíbrios. Como que você conseguiu fazer isso? Inclusive, eu quero só aproveitar essa deixa, né? Você falando de líderes e tudo mais. E eu queria dizer que nos meus 25 anos de carreira, eu tive muitos líderes que eu admiro muito, que eu vejo como líderes de fato, porque existe uma diferença grande entre um Gigante. líder e um gestor. E eu tive pessoas na minha jornada que me ensinaram bastante e que apostaram muito em mim, até em um momento que nem eu mesma apostava. Acreditava. Exatamente. Sim. Então, Sidney Rebelo, que trabalhou junto comigo na Whirlpool, a gente tem muito contato até hoje. É uma pessoa extremamente querida, foi um super líder, apostou demais em mim. A Carla Schmitzberger também, em Havaianas, é uma pessoa que eu admiro demais. E que tinha que ser muito firme nas decisões e na essência da marca pra gente não errar os caminhos. E uma última experiência agora com o Liel Miranda também, que
é o presidente de Alpargatas, me ensinou muito, talvez até muitas vezes sem saber o quanto ele estava ensinando, me ensinou bastante. Então, Fê, não existe uma fórmula de como. Talvez eu tenha errado, e eu tenho certeza que eu errei em muitos caminhos no meu equilíbrio. Uhum. Eu não equilibrei em muitos momentos. Eu sou uma pessoa muito movida a resultados, eu adoro trabalhar, eu adoro estar com gente. Então, em muitos momentos da minha vida, eu tenho muita clareza. Quando eu olho para esses 25 anos de carreira, eu vejo claramente os momentos que eu me dediquei até e que talvez eu tenha passado da conta até em muitos momentos, mas eu fiz isso com prazer. E eu aprendi muito ao longo dessa jornada também. Eh, então, em muitos momentos, eu abri mão de mim. Sim. Eu abri mão de mim e fui acumulando outros papéis na minha vida, né, de mãe, de esposa, de filha, de executiva e tudo mais, e eu deixei de me ouvir. Hoje eu vejo isso. Sim. Hoje eu vejo que eu deixei de me ouvir como eu poderia ter ouvido em alguns momentos. Mas tendo isso aprendido, né, Uhum. já tendo aprendido, que o equilíbrio é extremamente importante, isso é uma coisa que eu cada vez mais busco para minha vida. Então, garantir as entregas não necessariamente é proporcional ao tempo que você investe, né. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, né, que não são as horas trabalhadas, é o quanto de foco, de energia ali focada eu coloco para aquilo acontecer no momento, aliada à capacidade de mobilizar as pessoas, porque a gente não entrega as coisas sozinho, né, a gente tem que eu acredito muito nisso, na mobilização de áreas, na mobilização das pessoas, do próprio time. E eu sempre falei isso para os meus times também, não basta a gente ali estar combinado e saber que a gente tem que entregar o negócio. Se a gente não combinar isso com os Uhum. gregos, Sim, não vai né, adiantar. não vai adiantar. Então, essa visão da cadeia sempre foi um ponto muito importante para mim e continua sendo. Então, hoje, eu não abro mão de entregar o resultado, mas de, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas e olhar para mim, né. E quando eu falo de pessoas, é o todo. Família, são os amigos. Obviamente, a gente vai filtrando algumas coisas, né, na Sim. nossa vida com o tempo, isso é Sim. natural. Mas a gente também tem que entender aquilo que nos nutre como seres humanos. Sim. Então, e aí garantir que essas coisas estejam mais equilibradas, Sim. né, porque senão a vida vira um grande checklist, Uhum. e não é a vida que eu quero ter. Sim. Então, eu acho que a maturidade foi me trazendo também essa visão mais clara. E no meu caso, Uhum. depois de 25 anos de muita dedicação, trabalhando muito, passando por muitas transformações, transformação dentro das empresas que eu trabalhei também, eu entendi, no final do ano passado, que a minha conta não estava fechando como eu gostaria. Sim. Eu percebi que eu tinha passado muitos anos olhando para fora e que eu tinha oportunidade de olhar mais para dentro. E que eu não só tinha oportunidade, mas eu estava precisando disso. E foi nesse momento, então, que eu optei por uma pausa consciente. E talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu estava bem, eu estava numa área que eu gostava também, eu tinha saído de Havaianas do Brasil, eu tinha deixado essa posição. Fui construir uma área dentro do marketing global em Havaianas, então eu comecei a ter contato com outras culturas, com outras pessoas, outros hábitos. Eu aprendi muito, eu estava aprendendo muito e, acima de qualquer coisa, eu estava
tendo a oportunidade de me desafiar e exercer muito meu poder de influência também nas diferentes áreas, em diferentes áreas da companhia, e desenvolver time. Então, eu estava com um time menor, Uhum. eu tinha deixado um time de 40 pessoas no Brasil, eu assumi um time de 6 pessoas no global. A função era bem diferente, a gente deixou ali de ter que executar as coisas no dia a dia, de planejar e executar, muito mais para uma visão de guidelines, uma visão mais estratégica, de construção de processos, de fazer a cadeia funcionar. E foi incrível esse momento. E foi incrível poder desenvolver o time e desenvolver uma coisa que não existia na companhia, que ninguém sabia o Sim. que podia ser essa área. E a gente ali, como time, se jogou e fez acontecer. E a marca colhe muitos resultados por conta disso. E foi aí que eu fui vendo a importância de me escutar, sabe? De olhar cada vez mais lá pra dentro, Uhum. sabe? E nesse momento, então, eu decidi sair de Havaianas. Muitas pessoas me perguntaram se eu estava louca. É Muitas mesmo? pessoas. Tá. Mari, tá tudo bem com você? Você Uhum. tá, como é que, Se né? tem alguma questão de saúde, algo que você não esteja Exatamente. contando? Muitas pessoas me perguntaram Conheço. Uhum. se eu estava louca. Nossa, mas tá tudo tão bacana. E agora que a companhia tá num momento muito mais positivo, por Por quê? quê? Uhum. E eu saí. E foi nesse momento que eu entendi que eu queria voltar a fazer coisas pela primeira vez na minha vida. E desde janeiro, então desde antes até, desde dezembro, eu tenho feito coisas diferentes. Eu tô muito mais aberta. Hoje eu tenho a sensação de que eu estava ali como um peixinho dentro de um aquário, de repente eu pulei num oceano. E eu tô me descobrindo em vários aspectos, e isso tem sido em vários aspectos, em todos os âmbitos da vida. E isso tem sido incrível, tem sido um momento, super enriquecedor, em que eu tô disposta a aprender. Me matriculei em cursos diferentes, tô indo fazer coisas sozinha também pela primeira vez, coisas que não imaginava. Tô recebendo convites das coisas mais diferentes. Às vezes eu até paro e falo: "Nossa, por que será que essas coisas, sabe, estão surgindo?" E tá Sim. sendo um momento muito legal, de muito aprendizado e de exercer muita coragem ao mesmo tempo. E, obviamente, um momento em que eu me preparei para isso também, né, Sim. em todos os aspectos, emocionalmente. Porque 25 anos sem parar e, de repente, você tem uma rotina diferente pra virginiana que adora ali as coisas organizadinhas e tudo Uhum. mais. Então, eu tô aprendendo muitas coisas novas, inclusive nesse aspecto, que é legal também não tentar ter o controle de tudo, porque o controle de tudo a gente só acha que a gente tem. A gente se ilude, né? Pensando. Exatamente. Então tem sido aí um processo constante de aprendizados, de me reconhecer, de me reconectar comigo. E Mari, pensando num item, né, que a gente pouco fala, né? Ao longo da nossa trajetória, a gente acaba sendo reconhecida pela Mari da Consul, a Mari da Havaianas. E eu, curiosamente, posso afirmar que a Mari Horm, sem nenhuma marca, é muito mais interessante do que a marca que vem no crachá, né? Hoje, tendo esse processo, escolhendo viver esse processo, o que você conseguiu resgatar? Que você fala, nossa, em que momento que eu perdi? Você trouxe o samba, né? Lá no início eu brinquei. Mas o que você fala? Nossa, eu sou, assim, muito melhor sem ter um crachá. Eu tenho muito mais liberdade até para poder apresentar essa Mari que antes, talvez, por conta de marca, enfim, cargo, tudo a gente escondia. Fê, eu acho que a curiosidade, e curiosidade em todos os aspectos, tá? De testar mesmo coisas diferentes, de fazer coisas pela primeira vez. Eu acho que
Isso pra mim tem sido incrível. Tem sido muito legal. Até ontem aconteceu uma coisa engraçada, que uma pessoa que trabalhou comigo me escreveu. Uhum. Eu gosto muito dessa pessoa e ela me contou que escreveu um livro e que ela gostaria de me convidar para que eu escrevesse o prefácio Que do livro lindo! dela. E ela falou: "Eu quero saber se você topa". Na hora, Uhum. eu nem sabia exatamente do que na hora, minha primeira eu tô na fase do sim pra vida, Sim, sabe. E na hora eu falei: "Eu super topo, vindo de você". Eu tô me sentindo honrada sim. com esse convite, né. Eu nunca fiz, não sei nem por onde começar, pra Uhum. ser bem sincera, mas eu vou fazer. Sim, E eu tô me desafiando sim. nesse aspecto. Então eu acho que essa curiosidade aliada a me permitir fazer as coisas diferentes, eu vou errar, Fê, em Sim. várias coisas. Eu vou dar com a cabeça na parede. Mas é só assim que eu vou entender também o que e eu tenho me escutado muito e sentido como cada coisa bate em mim, Sim. sabe. Como é que meu corpo tá recebendo essa informação, sabe. Então eu tenho me desafiado a me perceber bastante nesse aspecto também. E que muitas vezes, estando no dia a dia, seja no mundo corporativo, seja em qualquer outra coisa, né, se a gente tiver ali no checklist apenas, a gente a gente não consegue perceber algumas coisas que acontecem, né. A gente nem vê beleza em algumas coisas que hoje eu vejo beleza em coisas que não necessariamente eu via Sim. antes, entendeu. Eh, e eu acho que é isso, acho que, eh, ter este momento talvez um espaço na agenda mais criativo e para você se permitir coisas novas, Sim. tem sido fundamental para mim. E isso vale dentro do mundo corporativo, Uhum. né. Eu acho que a nossa geração ali, principalmente, a gente veio, né, a gente foi aprendendo que era importante encher a agenda, que era importante você sair de uma reunião e entrar em outra, você não ter o tempo de respirar 5 minutos, né, você não conseguir tinha momentos que eu chegava na reunião e falava: "Gente, calma, do que a gente tá falando agora?", porque eu saí de uma reunião completamente diferente, de outro tema. Me ajuda a me situar, né, me ajuda a descer aqui para eu poder estar presente na reunião. A gente foi achando isso bonito, foi valorizando isso ao longo do tempo, sem que a gente se permitisse ter os momentos de troca, Uhum. ter os momentos, de criatividade. Eu não posso ter como o momento livre para eu criar o momento que eu tô tomando banho. Entendeu? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia, né, como é que eu me permito? Se eu não tiver esse tempo, eu tô só ticando as coisas o tempo todo. Então, essa é uma das coisas que eu tenho aprendido bastante também, que quando eu olho para trás eu falo: "Nossa, hoje com a consciência que eu tenho, eu teria feito algumas coisas diferentes", né. E é pensando nisso que eu olho pra frente Sim. agora, né, pra Mari que eu sou e pra Mari que eu quero ser, né, que eu quero as coisas que eu quero garantir na minha rotina, as coisas que são importantes pra mim, que me nutrem como profissional, como ser humano, sabe. Então, hoje isso pra mim é cada vez mais importante. E a gente no bastidor, né, a gente começou a falar de celular, de WhatsApp, de ligação, tal, e aí um bastidor para quem tá nos ouvindo, né, eu conecto, tenho o celular aqui que eu brinco que é quase que a brincadeira, por quem fez psicologia, né, Skinner, que fica tremendo aqui, chegou um WhatsApp ou uma ligação, tal. E a Mari já abriu que isso é um dos itens inegociáveis, né, e aí a gente entrou num quesito que eu acho que é tão importante, a presença, né. A gente
gente tá aqui, a gente tá conversando. Mas muitas vezes, na loucura, seja independente da posição que você ocupa, a gente tá numa reunião, seja por vídeo ou presencial, a gente tá dando conta de um celular que tá aqui piscando com o WhatsApp. Eu tô pensando na apresentação que virá para a próxima agenda. Como que você hoje, com o auge da maturidade, quais são os inegociáveis e como você consegue controlar para ter a presença, estar num local e realmente estar, né? Deixando tudo que tem gritando, incluindo a cabeça, de lado. Fê, acho que a primeira coisa que eu fiz nos últimos anos foi: meu celular não toca. Não toca. Uhum. Eu nunca tô com o celular com o som ligado. Muita gente reclama. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas isso foi um estalo por alguma situação? Eu nem me lembro exatamente. Ah, E eu acho, sinceramente, eu acho que até na pandemia a gente viveu uma coisa completamente louca, e pós-pandemia também, né? Porque pós-pandemia ficou tudo possível, sim. né? Hoje a gente tem que estar disponível 24 horas por dia. As pessoas falam: ah, mas eu te mandei uma mensagem há 10 minutos e você não respondeu. Oi? Sabe? Não é assim. Sim. Não é assim. Então, eu comecei a entender o que me fazia bem e o que me deixava mais ansiosa ainda. Sim. Entendeu? E tirar toque do celular foi a primeira coisa. Meu celular, eu tenho os toques de emergência que, se tal pessoa me ligar, o meu celular vai tocar. Para todas as outras pessoas, quando eu olhar o meu celular e se eu enxergar ali que tem uma ligação sua e tudo mais, aí eu ligo de volta, entendeu? Sim. Ou se a pessoa estiver me ligando e eu olhar, meu celular tá tocando, tal, ok, tá tocando, só não tá aparecendo ali o nomezinho, né? Uhum. E outra coisa que eu também não tenho há algum tempo são as notificações de várias coisas. Não aparece pra mim quando eu recebo uma notificação de WhatsApp, não aparece quando alguma coisa acontece no Instagram. Isso me ajudou. Todas essas coisas são distrações, Sim. né? Roubam a nossa energia. E eu comecei a ver o quão difícil estava, porque era o WhatsApp na tela do computador, era o programa de comunicação interno da empresa, era o e-mail, era o telefone. São várias formas diferentes de comunicação. E aí eu comecei a filtrar Sim. algumas coisas para que eu conseguisse ter o mínimo de presença, porque a gente tem muita distração. E hoje eu posso te dizer que hoje eu sento para almoçar com uma pessoa que eu quero sem olhar meu celular por 2 horas. Entendeu? Eu tô lá. E tem vezes que eu nem vejo o tempo passar, Sim. sabe? Se a conversa tá legal e tudo mais. E isso tem sido transformador, sabe? E pra mim fica muito claro também. Tem vezes até que eu encontro algumas pessoas e que eu sinto, parece que eu tô vibrando FM e a pessoa tá vibrando AM, sabe? Eu falo, nossa. Como que a gente consegue buscar, né? Exato. Buscar um equilíbrio, né? Sim. E é isso, eu acho que eu fui buscando e tenho buscado ferramentas que me ajudam, sabe? A me fazer bem. Sim, sim. E um item também que eu falo que é uma palavrinha muito pequenininha, Mari, mas ela acompanha a gente. Se a gente não souber conversar muitas vezes com ela, ela engole a gente, que é o ego. Ah, sim. Como você foi conversando com o seu ego e como tá o seu ego hoje? Uma pergunta. Não é? Capciosa. Exatamente. Fê, eu te confesso que eu tenho conversado com meu ego há algum tempo já. Inclusive, quando eu comecei a pensar a me permitir uma pausa. E é engraçado, né? Porque aí quando você tem algumas pessoas que eu conversei, você ouve de tudo, né? Desde as pessoas que te apoiam e as pessoas que falam: não faça isso, você tá louca? Sim. Sabe? Você tem 2 filhas e tudo mais, não faça isso. Então, e aí veio a importância de eu cada vez mais me conectar comigo pra entender. E assim,
apareceram pessoas no meu caminho e eu me reaproximei de pessoas no meu caminho que me ajudaram bastante nesse aspecto também. Até a entender o que fazia sentido e não fazia sentido, o que é apego, Sim. né? Porque e no marketing, eu converso disso com algumas amigas, né, que eu tenho da área também, existe muito ego. É muito ego, é muito difícil. Só que eu acho que eu sempre tentei ser pé no chão, em muitos momentos, eh, pensando que algumas coisas aconteciam pelo crachá que eu carregava, Sim. entendeu? Então eu sempre tentava diferenciar bastante o que era o meu crachá e o que era a Mari Hormens, sabe? E tá tudo bem ter um momento também ali da Mari Hormens com o crachá. Sim. Isso vai acontecer e é importante, né? Mas eu acho que eu fui tentando dividir essas coisas na minha cabeça. Não sei te dizer como exatamente, foi um processo. Não foi um processo simples, Sim. não foi um processo curto, foi um processo de alguns anos. Essa conversa comigo mesma já acontecia há alguns anos, até o momento que eu entendi, de fato, que para muitas coisas eu não estava respeitando a minha essência necessariamente, sabe? Isso foi ficando claro para mim. E foi esse momento que eu negociei com o meu ego ali, né, e fui e hoje, Fê, não que eu não ache o crachá importante, ele é importante e eu adoro trabalhar. Sim. Eu adoro, sabe, eu adoro entregar resultado, eu adoro transformar, eu adoro desenvolver pessoas. Mas hoje, a Mari Hormens e a Mari Hormens com o crachá estão mais equilibradas, até porque eu tô olhando pra Mari Hormens sem um crachá de uma forma muito diferente e tem sido muito incrível. Sim. Tem sido muito incrível me redescobrir dessas diferentes formas. E nem redescobrir, me descobrir em coisas que eu nem imaginava Sim. também. Então, não foi uma conversa fácil, não foi uma conversa única, foi um processo. Sim. Mas eu acho que foi sempre olhando para aquilo que estava me nutrindo ou aquilo que eu estava ticando. E o quanto as coisas eram importantes para os outros e o quanto aquilo era importante para mim. Então, essa coisa que eu falo de olhar para fora e olhar para dentro, foi uma das coisas que me ajudou também em toda essa minha conversa com o meu ego. A ter a consciência e a estar hoje tranquila. Eu tô bem tranquila com as decisões que eu tomei. Isso, sem dúvida nenhuma, traz uma paz de espírito de saber, eu Total. tô no caminho que faz sentido para mim. Talvez não faça sentido para muitas pessoas e pessoas muito próximas, né, Mari? Mas tá te fazendo bem, né? E você trouxe várias vezes, o canal chama Cara e Coragem, a coragem, né? E eu não tenho dúvida que talvez mais do que nunca você esteja tendo ela como sua aliada, né? A coragem de experimentar coisas novas. Então, desde ir pra Bali, né? Bali, desde vejo que você está aí dando várias palestras, se reconectando com muitas pessoas. O que hoje a coragem representa para você no seu momento de vida? Hoje, a coragem representa você topar seguir e se aventurar mesmo com medo. Porque, da mesma forma que a coragem tem sido uma aliada, o medo também tem sido Sim. um aliado ali. Mas muitas vezes tem sido incrível vencer esse medo também. E falar, eu fiz esse negócio pela primeira vez. Entendeu? Então, isso tem sido muito maravilhoso. Topar, e aí a primeira coisa é que você tem que estar aberto, né? Você tem que estar com essa. Eu brinco que. Parece que eu tô com um bichinho dentro de mim ali, um bichinho do bem, né? Uhum. Ali me cutucando e me falando, vai! Sabe? Então, essa coisa do sim pra vida é uma das coisas que eu tenho praticado bastante. Às vezes, algumas coisas chegam e eu até paro pra pensar, falo, nossa. Sabe, é isso mesmo? Eu vou falar sim pra isso? Se me bateu bem, eu vou. E Uhum. vou testar. Sim. E vou fazer. Então, eu acho que é isso. E é importante saber que a coragem não significa ausência do medo. O medo tá
o tempo todo presente, né? Só que é isso. Qual é o tamanho desse medo e qual é o tamanho da coragem que você vai colocar, da energia que você vai colocar pra vencer esse medo? E Fê, falando assim, parece fácil, né? Não, só eu sei as brigas que eu tenho comigo mesma. A cada, né, cabeça que eu coloco no travesseiro ali, mas acho que essa foi outra coisa também, que eu fui aprendendo a lidar comigo nesse aspecto, sabe? E entender, se tá me batendo bem, eu vou vencer e eu vou fazer, vou testar. Totalmente. E eu te escuto e consigo sentir daqui, né? O medo, ele vai estar sempre. Isso, muitas vezes, é um guia para nós também, Sim, né, Mari? sim. É um guia você sentir medo. É um guia você falar, nossa, mas eu vou mesmo. Vai, vamos juntas, né? E eu acho que o auge da maturidade é quando a gente entende que a nossa melhor companhia somos nós mesmas, né? E que sim, a gente vai passar por momentos muito difíceis, mas a gente vai estar junto, né? Então, assim, acolha quem é você, né? Eu acho que Sim. esse é o maior ensinamento da autoconsciência. Acolha, porque no final da vida só vai ser você e você, né? É. Então, assim, saiba ser, saiba abraçar um momento de tristeza, saiba aceitar talvez algo que não saiu do jeito que estava no checklist, né? E saiba viver experiências novas, né? Se propor a de cabeça. Vou viver isso, vou me permitir. Nossa, não acredito que estou fazendo. Tá fazendo isso e tá sendo prazeroso, né? Acho que se reconectar muito com algumas coisas que a gente vai deixando, né? Deixar o que aquela menina, né? Mary Hormes, pequenininha, com a pedra, talvez na linha do tempo precisou deixar abrir mão, né? Eu acho que, sem dúvida, é um momento de vivência. E acho que, ouvindo aqui, sem dúvida nenhuma, é desejar que seja um momento incrível, independente do que venha pela frente, porque muita coisa vem pela frente, né? Sim, muita coisa, e muitas coisas boas Boas, virão, boas, exato. sem dúvida. Olhando meio copo cheio, né? Muitas coisas boas virão, desafios virão também, e já vieram alguns, ainda tem outros que virão, certamente. E é isso, é encarar. Eu sempre encarei as coisas que apareceram na minha vida. É encarar e fazer a coisa da melhor forma possível e sempre me respeitando. E agora, mais do que nunca, me ouvindo, sabe? Me olhando lá pra dentro. E acho que essa é a grande. Eu tenho falado muito. Eu tenho falado bastante sobre liderança, né? Esse foi um dos sims pra vida, né? Começaram a me convidar pra palestrar e tudo mais. Eu fui uma primeira vez e fui recebendo vários outros convites. Tem sido bem legal, bem interessante. E eu tenho falado bastante sobre coragem, sobre a diferença de crescimento e de evolução, né? Sim. E tentado provocar bastante as pessoas nesse aspecto também, para que a gente não viva só dando o checkzinho ali no checklist, sabe? Para que a gente tenha, de fato, coragem a transformar, a fazer coisas diferentes. E a importância de se ouvir, né? Da gente se respeitar nesse processo. Eu mesma comecei há um tempo atrás, eu comecei a me perguntar, falei, beleza, a gente sempre conta, né, que nossa vida, vou chegar lá, não sei, eu vou chegar, Uhum. mas nos 100 anos e tudo mais. Mas se por qualquer motivo eu não tivesse mais aqui amanhã, eu teria ido feliz com tudo que eu tô fazendo, sabe? Eu estou me sentindo plena e isso começou a Uhum. alimentar cada vez mais o meu bichinho. Sim. Entendeu? E eu acho que é isso. É como é que a gente olha pra nossa vida buscando evoluir, de fato, e nutrir a nossa alma. Além de… Não é só o crescimento de cargo, de salário, de visibilidade, né, que muitas vezes é o que a gente pensa. Uhum. Beleza. E como tudo isso tá voltando pra mim, né? Sim. Eu tô feliz? É isso que eu quero fazer para os meus mais 25 anos profissionalmente, né? Esse modelo, esse esqueleto que a gente começou e tá tudo bem, fez muito sentido. Mas daqui para frente eu quero seguir nesse mesmo formato, Exato, né? e até hoje com o mundo mudou, né, Fê? As realidades Sim. são diferentes hoje e amanhã vão ser diferentes, né? Então, eh, que exemplo que eu quero deixar para as minhas filhas também? Que exemplo eu quero dar para elas? Porque a gente é exemplo o tempo todo, não só, né, para nossa família, mas para
para várias pessoas. Então, que legado que eu quero deixar também, Sim. sabe? Então, eu acho, enfim, essa é uma conversa, né? Maravilhosa, eu adoro. A gente pode gravar mais um episódio só sobre isso, né? O que é, né? A gente fala tanto de propósito, de legado, né? Mas que história que eu vou deixar, né? Na hora que eu não estiver aqui, o que vão contar sobre o período que eu estive, independente se é 60, 70, 100 anos? O que vão contar? Acho que isso é um ponto que a gente tem que ter muita consciência, porque isso também exige muita responsabilidade, né, Mari? Total. Pelas pessoas que passaram pelo nosso caminho. Como que elas contam, né? Como foi ter a Mari como líder? Ou as pessoas, amigos próximos, né? Então, tem gente que chama de crise, né? Ai, ela teve uma crise. Nossa, se isso chama crise, vamos todo mundo ter uma crise, né? Para revisitar, por favor, né? Todo mundo precisa. Que nada mais é do que a gente se reconectar com o que é realmente de valor para nós, né? Exatamente. Isso é um processo, assim, lindíssimo, muito, muito, muito bacana. Eu tenho sempre a difícil missão de ir chegando no final, e eu gosto muito de terminar o canal, chama Cara e Coragem, Mari. O que para você hoje traz, assim, o que a Mari Horms, no momento de vida que ela tá tendo, assim, com muita cara e coragem, ela tá se deparando e optando para quais sims ela vai querer dar para a vida dela, né? O que para você hoje é inegociável? Para mim é inegociável a minha capacidade de fazer escolhas, de entender aquilo que eu quero e que eu não quero fazer e não ter vergonha de negar. Uma das coisas que eu fiz bastante nesses meses, que eu me permiti, foi falar não. E sem peso na consciência. Só o não. É só o não. Porque a gente, quando fala um não, já vem com uma justificativa enorme, né? E aquele sentimento de estar devendo e tudo mais. Hoje, muitos nãos que eu tenho dado, e obviamente de uma forma amorosa, de uma forma educada, né? Mas é entendendo que eu tô me respeitando, Sim, né? Eu não vou fazer uma coisa só pra agradar os outros. sim. Só porque os outros, vai ser importante pra ele. Mas é importante pra mim, né? Eu quero isso agora, sabe? Então, fazer escolhas, a capacidade, a permissão, a gente se permitir fazer as escolhas, hoje isso é inegociável pra mim. Muito bom. E olha, eu digo que nada na nossa vida é por acaso, né? Foi no início dessa semana a importância da gente falar um não sem justificar esse não, né, Mari? A gente é meio que doutrinado, né? O não vem sempre com porquê não. E a gente delonga tanto no porquê não, que às vezes a gente opta o sim porque vai ser mais fácil. Ai, tá bom, eu vou, faço, pronto. Tá bom. Não quero discussão. Puxa, não tô. Isso pra tudo, tá? Não só profissionalmente, né? Sim, mas Fê, essa é outra coisa que eu comecei a pensar. A cada sim que eu falo pra aquela coisa, eu tô falando um não pra mim. Sim. A cada sim a gente tem um não. Então, olhar pra isso, entender a importância disso, sabe? Dos pesos que a gente tá colocando, isso é muito importante. Muito. O tempo é finito, Sim. né? Então, essa capacidade de fazer escolha, pra mim, é Fundamental. Né? fundamental. Muito bom. E para quem está nos ouvindo, Mari, onde as pessoas podem te encontrar? LinkedIn, Insta, o que você dá aí de disponível para as pessoas te acessarem? LinkedIn, Mariana Hormens. Você vai deixar escrito Vou deixar aqui o Hormens também? Podem deixar, gente. Vou deixar tudo no texto. Porque- Muito mais fácil. Parece fácil, né, Hormens? Eu Não. já vi de tudo. De tudo, eu imagino. Tudo. Então, eu dou muita risada até muitas vezes. E Mari Hormens também no Instagram. Então, são os canais aí que a gente consegue conversar. Mari, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por dar um sim pro nosso canal, de contar toda a sua história, contar seu momento. Sem dúvida nenhuma, para mim, né, que te conheci há alguns anos atrás, a gente não precisa falar Não fala quanto, não quantos. precisa. Há alguns anos atrás, essa mulher que está na minha frente, ela continua com várias características que são suas. E isso é muito lindo de ver, porque você manteve. E um brilho que você talvez não tivesse, que você está tendo agora, né? Um brilho de ter a liberdade
liberdade de ser quem você é, de se permitir também acessar alguns locais que você fala, nossa, dói, né? Dói, mas faz parte. Então, eu desejo muito sucesso. O canal tá aqui aberto para sempre que você quiser. Vai ser sempre um prazer, porque foram várias pautas que eu poderia abrir várias outras questões, mas foi um bate-papo incrível. Muito obrigada, Eu viu? que te agradeço pelo convite, adoro você, foi um prazer enorme ter trabalhado junto com você. E quando você me fez esse convite, fiquei super feliz Obrigada. por ter reencontrado você no meu caminho. Então, muito obrigada, Fê, muito sucesso. Eu que agradeço. E para você que esteve conosco até agora, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se alguma dúvida que eu não fiz aqui, que sem dúvida nenhuma a Mari vai responder depois, coloca aqui nos comentários. Nós estamos em todas as plataformas digitais, então você consegue ouvir todos os podcasts no Spotify, no YouTube, também no LinkedIn, também no Face, né? E no Instagram. Então, fiquem à vontade, coloquem aqui mais conteúdos que vocês tenham interesse e muito obrigada. Até a próxima.